Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. Aqui é o Anderson e hoje nós vamos continuar essa playlist aqui de vídeos sobre o alternador. Nos últimos vídeos a gente abordou o funcionamento do alternador e a gente viu que ele tem várias etapas de funcionamento, ele tem algumas funções também, certo? E a gente também pontuou funções nos vídeos anteriores, então dá uma olhada no card aqui em cima ou aqui na descrição do vídeo, certo? Mas antes de começar, vamos fazer aquele procedimentozinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Dá uma olhada nas nossas redes sociais, os links estão todos na descrição do vídeo, certo? E agora, vamos lá falar do alternador. Como eu estava pontuando, a gente já está na parte de funcionamento. Esse vídeo ele é baseado nesse artigo, Funcionamento e Detalhes do Alternador do Sistema Elétrico dos Automóveis com Motor de Combustão Interna. Não estranhe o título grande, é um costume de quem escreve artigo científico, né? Você precisa ser bem prolixo às vezes, mas uma coisa interessante é que com esses novos veículos híbridos, talvez a gente tenha que tenha esse tipo de determinação, né? Uma vez que os carros vão ter um sistema elétrico um pouco mais complexo em relação ao que a gente ainda tem hoje no mercado, né? Os híbridos ainda não estão bem difundidos, né? E aqui a gente chega no tópico funcionamento, certo? Nos vídeos passados eu já clicava aqui, certo? E até uma orientação. Esse aqui é o esquema elétrico do alternador. Eu clico nele e amplio a foto. E aí você pode olhar aqui a foto com um pouco mais de clareza, certo? E eu vou ampliar a foto e a gente já vai conversar sobre esse componente, né? Então, no videozinho passado, a gente abordou as últimas etapas de funcionamento do alternador, que foi parte 3 e 4, pré-excitação do alternador, e circuito de carga, certo? Hoje a gente vai falar do circuito de excitação e do regulador de tensão, que são etapas já com o alternador em pleno funcionamento, certo? E estão mais ligadas à manutenção do sistema elétrico funcionando plenamente, né? Então vamos lá, parte 5, circuito de excitação, certo? Então, vamos imaginar o motor em funcionamento pleno, ritmo constante, certo? Então o alternador também está em funcionamento pleno. Não há mais pré-excitação e a excitação do estator deve ser feita de uma nova maneira, certo? As bobinas do estator, que a gente pode ver aqui no esquema elétrico, certo? São essas três bobinas aqui, certo? As bobinas do estator, elas não apenas se ligam aos diodos retificadores, como você pode ver logo aí do lado direito, né? Tem as linhas aí, mas elas também se ligam aos diodos de excitação, certo? Que conduzem a tensão de volta à bobina do rotor. Deixa eu ver se eu deixei marcado esses diodos aqui. Diodos retificadores. Tá aqui os diodos de excitação. Então elas também se ligam aos diodos de excitação, certo? Deixa eu subir um pouquinho aqui, tá aqui. Poxa, eu tô atrapalhando aqui o vídeo, né? Vou me colocar aqui levemente abaixo para vocês verem, né? Pronto. Então, tá aí os diodos de excitação, as bobinas, elas também se ligam levemente a esses diodos, né? Então, continuando. Sabendo disso, o que é que acontece, né? Os diodos também se ligam a essas bobinas que conduzem a tensão de volta à bobina do rotor, certo? Então, sabendo que outra operação do rotor está ligada ao transistor TR1 dentro do regulador de tensão, logo em cima, certo? Temos então o inverso do que ocorre no circuito de pré-excitação. A corrente vai passar por esse transistor, o TR1, e segue para o aterramento. Como os diodos negativos também se encontram aterrados, né, a corrente retorna ao estator. As bobinas se excitam, o campo criado por elas induz uma tensão na bobina do rotor e este acaba também por produzir seu campo magnético, induzindo novamente uma corrente nas bobinas do estator. Então o alternador continua gerando tensão para alimentar o sistema elétrico do veículo e carregar a bateria. Veja que essa já é uma etapa avançada, né? Já não está no começo do funcionamento do alternador. Aqui já é com o motor funcionando pleno, né? Então a tensão que passa por esses diodos de excitação, né, também alimenta um terminal D+. Isso é uma observação importante. Esse terminal está ligado à lâmpada indicadora de carga. E eu vou mostrar aqui para vocês enquanto o avião passa. Avião passando.
Passou o avião. Então, continuando. Vocês estão vendo aí a lâmpadazinha indicador de carga, vocês estão vendo o demais logo embaixo, né? Como a gente disse. Esses diodos eles também alimentam o demais, certo? Que está ligado à lâmpada indicadora. Assim, com a lâmpada ligada ao demais e o B+, temos que a ausência de variação de DDP, diferença de potencial elétrico, né, entre os terminais, e então a lâmpada se apaga. Ou seja, eu só vou acender a lâmpada se tiver diferença de corrente elétrica nesses pontos, no D+, e no B+. Quando eu tenho a diferença, significa que algum lado não está gerando. Por exemplo, o alternador pelo D+, pode não estar gerando, né? Então ele vai dar uma baixada na tensão e eu vou ter aquela tensão da bateria ligada no B+, vai ficar maior, e aí vai ter o fluxo de carga só de um lado, né? Então a lâmpada vai ligar, né? O inverso pode acontecer também, e aí a lâmpada vai ligar. E é por isso que quando você está com o carro desligado, você gira a chave, a luz da bateria acende, né? Justamente, primeiro, e por conta desse motivo, e segundo, como se fosse um funcionamento teste para mostrar que a lâmpada está funcionando, né? Isso é uma das formas de se detectar quando a lâmpada queima, porque quando a lâmpada queima a gente tem um pequeno problema, né? Você não vai saber quando o sistema deixa de gerar. E aí a gente chega na parte 6 do regulador de tensão, e o regulador de tensão é essa caixinha que está logo aqui embaixo, ó, onde tem todos esses resistores e transistores, certo? Que é onde vai fazer essa parte aí já avançada do funcionamento do alternador, que é a parte de excitação. O regulador de tensão também vai cuidar disso, mas a gente vai saber agora como, certo? Ou seja, a gente sabe que o alternador ele funciona de acordo com a rotação do motor. Então é natural que o alternador tenha a tendência a produzir tensões superiores ou inferiores ao necessário para o funcionamento do veículo, certo? Então ele vai ter que controlar essa tensão, certo? E aí a gente utiliza esse regulador de tensão, certo? Que a gente já viu na parte de componentes ele físico, né? Agora a gente está estudando o esquema elétrico dele, né? Então ele é basicamente um circuito dentro do alternador, né? Um circuito elétrico composto por diodos Zener, do tipo Zener, transistores, capacitores e resistores, como vocês podem ver aí, certo? No desenho, certo? Então a gente tem a linha D+, certo? Ela é energizada, né? Então a tensão ela vai chegar ao resistor R2, um resistor térmico ou termistor, né? Esse é geralmente o tipo do resistor R2, né? Ele é fundamental para a regulagem de tensão em virtude da temperatura, certo? Essa característica é o que permite ao alternador se adaptar a diferentes condições climáticas, certo? E isso é muito importante em sistemas elétricos, certo? Não apenas para o alternador, mas para diversos outros componentes em si, tendo em mente que há também o envelhecimento desses componentes elétricos, né? Então você vai ter mais resistência à passagem de tensão, né? Então vai ter mais temperatura, né? Então, continuando, ele está ali para adaptar o alternador a diferentes condições climáticas, certo? Então, pois a bateria precisa de diferentes níveis de carga quando submetida a essas temperaturas. A bateria ela é muito sensível à temperatura também, certo? E aí, a gente chega no resistor R2. Ele encontra-se em paralelo com o R5, como vocês podem ver aí, e em série com o R3. Nesse circuito também encontra-se um diodo Zener Z2, e sua função é conduzir a corrente do circuito para o transistor TR2, o que causaria o corte do TR1, cessando a corrente da bobina do rotor, logo do campo magnético, certo? Então também deixaria de existir, consequentemente, o terminal D+, deixaria de existir corrente no terminal D+, né? Ou seja, não receberia mais os diodos de excitação. Mas para que isso aconteça, é preciso que o diodo Zener, esse Z2 aí que eu estou mostrando no esquema elétrico, ele seja ligado inversamente no circuito. Logo, passa a ser polarizado inversamente, certo? Entretanto, se sua tensão de ruptura é baixa, menor que a do diodo comum,
e uma vez que a tensão no resistor R3 alcance o valor de tensão de ruptura do Z2, né, mais a DDP no transistor TR2, o Z2 passa a conduzir corrente para o transistor TR2 e assim obtendo corte para o TR1, para que o TR1 não superaqueça, né? Veja que aí a gente tem o quê? Um pequeno esqueminha, né, para ele estar regulando tensão, né? Você vê que o Zener está ali para ele detectar quando eu tenho uma tensão maior do que a ruptura dele, né? E aí ele vai fazer o corte de alguns transistores, isso já para regular a tensão do sistema, né? Aí, depois de cortar o TR1, né, a gente também tem uma pequena função para que esse transistor ele não superaqueça, certo? Eu tenho uma resistência R4, certo? Que a gente vê aí, ela é ligada em série, certo? A fim de que? De evitar tensões elevadas em momentos de temperatura crítica. Então esse resistor R4 ele está ali meio que para ajudar o TR1 a não superaquecer, certo? Então, uma vez que o demais deixa de receber a tensão de excitação, né, o R3 tem seu valor de tensão reduzido, Z2 volta a bloquear a passagem de tensão para R2, né, e o TR1 volta a permitir a alimentação da bobina do rotor. Ou seja, né, o que é isso? Isso é o que? Eu tenho o Zener ele está ali para impedir o funcionamento de tensão quando eu tenho um excesso, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai impedir, por exemplo, que o carro ultrapasse determinados valores de tensão ali quando você mede com o multímetro. Por exemplo, ele vai impedir que o carro chegue a 15 volts, o que danificaria alguns sistemas elétricos ali no veículo, né? Então ele está ali para isso. Né? Por isso que eu tenho esse esqueminha elétrico aí de cortes entre transistores para eu poder o quê? Não, agora para de gerar porque já está no máximo. E aí o que vai acontecer? Vai puxar um pouquinho da bateria. A partir de certo ponto vai ter aquela diferença ali do B+, com o D+, que a gente viu antes. Aí ele vai voltar a gerar, né, dentro aqui também do esquema elétrico e do regulador de tensão. E essa é a última etapa do funcionamento do alternador. Né? É isso. Não tem muito mais o que pontuar acerca do funcionamento do alternador aqui em termos de esquema elétrico. Né? Não há muito mais o que dizer. Né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, dislike, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma olhada aqui nas redes sociais do canal, do site do Carros em Foco, dá uma olhada no nosso canal na Roxa, dá uma olhada no Instagram, dá uma olhada no Twitter. A gente não é muito de postar, mas vai vir algumas novidades por aí, né? E é isso. É isso aí. Esse foi o último vídeo do funcionamento do alternador. No próximo, a gente vai falar de outros tópicos aqui do artigo, certo? Antes de concluir, deixa eu colocar aqui uma coisa importante que eu gosto sempre de ressaltar. Cadê? Tá aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa interessante nas referências do vídeo. Gosto sempre de abordá-las, às vezes eu esqueço, mas sempre procuro pôr. De qualquer forma, as referências estão escritas no artigo, certo? As apostilas do Senai, da série Metódica Ocupacional, muito bom, muito didática. O Bosch, né? Manual de Tecnologia Automotiva, muito bom também. E o curso prático e profissional para mecânicos de automóveis, o livro de H.M. Chollet, certo? Um pouco antigo, mas é legal também, muito bom de se ler. A linguagem dele é um português assim de Portugal, às vezes eu acho, né? Mas ainda assim é bom. É um bom livro, foi um dos meus primeiros, certo? Então é isso e acabou este vídeo.